Boa tarde a todos, que Deus abençoe, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui para gravar mais um vídeo. Eu vou em frente, não vou parar, vou em frente com as verdades de Deus, né? Tenho falado a minha história para você que ainda não me conhecem. Eu sou o pastor Israel Moreira, aonde que eu fiquei quase 16 anos na Igreja Universal do Reino de Deus. Tenho falado minha história em outros vídeos, contado o meu relato. E hoje eu trago aqui mensagem da Palavra de Deus. Trago também relato de outras pessoas. Daqui a pouco eu vou colocar aqui relato, mais um relato de uma pessoa, Dona Silvia. Deus abençoe a vida da senhora por estar também contribuindo com as verdades de Deus. E se você também assim deseja nos ajudar, levar as verdades de Deus, contribuir com a palavra de Deus, me manda o seu relato. Você pode escolher por e-mail no rodapé aqui do meu canal. Embaixo do meu canal está o meu e-mail, escrito o meu e-mail e também o meu telefone, o WhatsApp. Você pode estar enviando o seu relato. Eu vou estar fazendo um vídeo colocando aqui o seu relato, né? Tenho orado pelas pessoas, tem nos ajudado, orado por aquelas pessoas que estão nos apoiando, pelo Dr. Ricardo, nosso advogado, está nos apoiando, tem nos dado maior força nesse sentido. E nós vamos em frente com a palavra de Deus. Eu quero também chamar a atenção, você que hoje você está fora do sistema religioso e você doou alguma coisa, algum patrimônio, você fez doação de algum bem que você fez para a instituição, para a Igreja Universal do Reino de Deus, e você tem como provar isso que você doou. Você deseja ter de volta, você quer receber de volta. Você pode mandar um e-mail para mim, escreva o seu e-mail, manda um e-mail, eu vou passar para o nosso advogado, Dr. Ricardo, ele vai entrar em contato com você e ele vai fazer sua causa e não vai te cobrar nada. Você não vai ter que pagar para isso, né? Na verdade, você tem direito de ter de volta. Você pode ir aqui na internet, você pode pesquisar as pessoas que receberam de volta. Entrou com processo contra a instituição e recebeu de volta, que ela se sentiu enganada. Ela se sentiu enganada, iludida e enganada. Então, eu sou contra, não contra ninguém, ser humano quer que seja. Sou contra o sistema religioso. Sou contra aqui a mentira. Não dá para aceitar. A manipulação. A mentira, a enganação, a manipulação. Por isso que eu não vou parar. Vou levar a palavra de Deus. E nós vamos em frente com as verdades de Deus. Aqui no livro de Gálatas, antes que eu coloque o áudio da Dona Silvia, eu quero ler uma passagem da Bíblia para você. Leia a Bíblia para que você não seja enganado. Leia a Bíblia para que você não seja manipulado. Leia a palavra de Deus. Pessoal, leia a palavra de Deus, né? É nela que você tem que colocar a tua fé, na palavra de Deus. Você tem que se apegar à palavra de Deus, não à palavra do homem. Não o que o homem manda fazer, porque nós vimos aí em várias denominações, várias igrejas, uma delas estamos falando, que costuma ter essa prática, a Igreja Universal do Reino de Deus. Sacrifícios, votos com Deus, dar tudo para receber tudo, fazer provas, fazer desafios, colocar Deus contra a parede. Não faça isso. Não faça isso. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, né? Para que você não seja enganado por essas pessoas enganadoras, manipuladoras. Não seja escravo do homem. Não esteja debaixo da escravidão, da lei do passado. Jesus já te libertou da lei, da escravidão, da lei que condena, da lei que mata, da lei que aprisiona, né? Jesus te libertou dessa lei. Nós estamos na graça de Deus, vivemos pela graça, andamos hoje pelo Espírito,
de Deus, vivemos pela graça, né? Então, aprende com Deus, o Senhor Jesus. Não deixa que eles venham costurar o véu da tua vida, que Jesus já rasgou o véu. Jesus já rasgou o véu para poder te dar a liberdade de espírito, né? A liberdade para que você não venha sofrer mais, não venha ser mais castigado por essa lei que condena, que mata, aprisiona as pessoas, não é verdade? Então ele diz aqui, ó, Gálatas capítulo 5, apóstolo Paulo dizendo, ou a lei, ou o título, para você ver, ou a lei ou a Cristo. Ou seja, não dá para você viver em Cristo e viver na lei. Cristo, lei é outra. Ou Cristo, ou a lei, ou Cristo. Ele diz assim, ó, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ele fala, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo o jugo da escravidão. O jugo da escravidão. Meu irmão, se Jesus já te libertou, por que você vai aceitar viver na escravidão dos homens? Viver na escravidão de um sistema religioso? Se Jesus já te deu a liberdade, Senhor Jesus morreu por nós na cruz, sacrificou nosso lugar, morreu a nossa morte, sofreu as nossas dores, por que eu vou aceitar e vou me submeter a viver de novo na escravidão? Não aceita isso, meu irmão. De jeito nenhum. Não aceita isso. Ele diz assim, ó, que no versículo 14, ele fala assim, ó, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando você ama o teu próximo, você está fazendo se cumprir toda a lei de Deus, a lei do Senhor Jesus. Dois mandamentos de Cristo. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amarás teu próximo como a ti mesmo. E aqui em Gálatas 5,14, você pode ler aí, está dizendo isso. Toda a lei, diz assim, ó, cumprir toda a lei, se dá em amar ao seu próximo como a ti mesmo. Será que você tem amado o teu próximo? Será que você, fazendo seus sacrifícios, dando todo o seu dinheiro, né, dentro dessa instituição religiosa, fazendo tudo que é mandado você fazer, isso aí é amor ao próximo? Ou amor ao próximo é você ajudar alguém que está necessitado? Quem é o seu próximo? É aquela pessoa que está necessitada, aquela pessoa que precisa de ajuda. É você dar um alimento, dar uma comida a quem tem fome, umas vestes, roupa a quem está necessitado, carenciado de vestimenta, você poder vestir essa pessoa. É você contribuir, dividir o seu pão com outras pessoas. Amor ao próximo é isso. Não é você dar todo o seu dinheiro dentro de uma instituição religiosa. Não. Você não está amando o seu próximo. Ali não é amor ao próximo. Não é isso que Jesus disse. Não foi assim que Jesus mandou fazer. Então, toma muito cuidado com o que você ouve por aí, dentro dessas igrejas, nesses sistemas religiosos. Pastores pregando a palavra de Deus, a Bíblia, de uma forma errada, distorcida, a palavra de Deus, com versículos isolados dentro da Bíblia, né? E eu já ouvi pastor dizer assim, ladrão, ele pega uma coisa e unifica com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vai lá no livro de Malaquias, que é o livro da lei, a antiga aliança, que está no passado. Pega Malaquias, quando ele quer pedir o dízimo, é o que eles mais usam. Capítulo 3, versículo 10. Fala, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. Dizeis que te roubamos. Nos dízimos e nas ofertas. Que absurdo. Eu vi pastor dizendo assim para o povo na igreja. Se você não dá o dízimo, não pagar o dízimo corretamente, você está roubando a Deus. Você é um ladrão. E aí ele pega as passagens do Novo Testamento,
onde Jesus fala que não herdarão o reino de Deus. Diversos tipos de pessoas ali que não vai herdar, os mentirosos, feiticeiros, os que andam bebediços, afeminados, tal, e também os idólatras, e também os ladrões não herdarão o reino de Deus. Então ele pega essa passagem de Malaquias, me fala, roubará uma Deus sobre vós me roubais, e ele une com essa passagem do Novo Testamento. Santa ignorância, meu Deus do céu. Não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Jesus está falando, os ladrões que roubam não herdarão o reino de Deus, não são a pessoa que não é dizimista. Não é para quem não é dizimista. Ele está falando para a pessoa que rouba, o ladrão que mata para roubar. É assassino. Lá ele fala também, assassinos não herdarão o reino de Deus. É aquilo que rouba, que furta, pega algo que não é dele, de outra pessoa. Esse é o ladrão. Jesus está dizendo que não herdarão o reino de Deus. Não, agora eles falam que quem não dá o dízimo. Eles falam que está roubando, o ladrão é aquele que não dá o dízimo. Tudo isso para pôr medo em você. E esses pastores, eles pregam mais maldição do que a bênção. Dentro dessas igrejas, você ouve eles falar pouco o nome de Jesus, fala mais do diabo. Fala pouco do reino de Deus, fala mais do inferno. Fala pouco das bênçãos de Deus, fala mais da maldição. Porque são pastores que vivem a lei, pregam a lei, costume da lei, lei maldita, a qual que Jesus já nos libertou dela. Pastores que usam as ordenanças da lei, essa força dessa lei, para intimidá-los, colocar medo, para levar você a ter medo, para levar você a uma obrigação. E nós não podemos ser obrigados a nada. Nós somos livres para fazer a vontade de Deus. Tudo que você tem que fazer para Deus, faça com amor. Ame a Deus. Dê a sua contribuição, a sua oferta, segundo tiver proposto no seu coração. Você quer contribuir na igreja que você está indo, na igreja que você está frequentando, que você contribua. Mas segundo tiver proposto no seu coração, com fé. Mas não porque alguém está impondo você a fazer. Não porque alguém está mandando você fazer. E eu quero dizer aqui que são muitas pessoas, por uma fé imposta de um pastor, hoje está aí, com a vida destruída, com a vida arruinada, na miséria, passando fome, passando necessidade. Inclusive, na época das fogueiras santas na Igreja Universal do Reino de Deus, eles pedem tudo, carro, patrimônio, casas, mandam vender os bens, tomar até dinheiro emprestado, fazer empréstimo em banco. As pessoas, estou aqui com relato de pessoas que estão hoje endividadas, com nome sujo, porque foi lá e tirou o dinheiro do banco, fez empréstimo, usou lá, resgatou até o do cartão de crédito, absurdo, para fazer fogueira santa. Inclusive, é você que vai vir mais uma fogueira santa aí, agora no fim do ano, não é verdade? Eu quero ver se você vai fazer de novo fogueira santa. Você lembra que o bispo Formigoni, aqui no Templo de Salomão, tem um vídeo aqui na internet falando isso. Ele pedindo carro, dá a sua lata velha, dá o seu carro velho, que Deus vai te dar uma Lamborghini. Dá esse carro que vale 10 mil reais, Deus vai te dar um de 1 milhão. Tá aí, tá escrito. Pergunta a você que deu o seu carro. Você ganhou a Lamborghini? Você ganhou o carro de 1 milhão? Deus te deu o carro de 1 milhão? Se deu lá, você fez o que ele falou. Ele prometeu, ele fez uma promessa para você. Ele garantiu, se você desse, você seria abençoado. Você foi abençoado. Então não seja bobo, meu irmão. Vai vir outra fogueira santa. Você vai fazer de novo? Porque se você deu e você foi abençoado, você recebeu realmente a Lamborghini, manda um áudio para ele, manda um vídeo. Não pode mandar o vídeo. E provando. Pastor Israel, eu dei o meu carro velho, só tinha ele, não tinha mais nada, dei tudo. E Deus em seguida me deu a Lamborghini. Quando eu vim aqui, vou fazer um vídeo e vou colocar o seu testemunho, falando que fogueira santa realmente aconteceu. Pode mandar. Eu vou esperar ver se você manda até a fogueira santa. E daqui até a fogueira santa, dezembro, agora que está chegando, da início da fogueira santa, eu não vou mais fazer vídeo. Se você conseguir me provar e me mandar que você deu o seu carro, você teve a resposta, recebeu a Lamborghini que ele falou que você ia receber, eu não vou fazer mais vídeo.
eu paro de colocar os vídeos, eu paro de falar, tá certo? Agora, se não vir nenhum testemunho, se não vir, eu vou continuar falando porque eu estou aqui contra a hipocrisia, a mentira e a falsidade e o engano. Então, meu irmão, não acredita nisso. Isso aí é enganação. Nós vamos ouvir agora o relato da dona Silvia. Ouça o relato da dona Silvia, logo voltaremos em nome de Jesus. Olá, Israel. Meu nome é Silvia. Eu morava em São Paulo, agora eu estou morando aqui em São Carlos. Eu assisto os vídeos do YouTube teu, do Natan, tem mais um outro que eu assisto também, e do canal Demente. Tem vários que eu estou assistindo e tudo que vocês estão falando é a pura verdade. Porque eu saí da Universal também tem uns 2 meses, 3 meses. O meu armário não tinha o que comer e o envelope recheado de dinheiro. Aí eu assisti um vídeo do Natan, sabe? Parece que o chão se abriu. Eu fiquei muito nervosa. Falei, não tô acreditando. A gente às vezes não quer acreditar, mas é a pura verdade que vocês falam. Muito obrigado, agradeço pelos esses vídeos. Pode colocar mais que eu vou assistir todos. E já tá na minha página no Facebook. Tô compartilhando. Eu tenho várias amigas da Universal. Já arrumei várias pessoas. Como é que eu tô nervosa? Inimizade. Isso, fugiu a... Então, já arrumei várias inimizades porque saí dessa instituição que de igreja ali passou longe. Eu vi um vídeo de um rapaz que ele falou que o Lixo Macedo, ele enterra uma Bíblia quando vai construir uma empresa dessa. Eu fiquei horrorizada. Esse canal Demente também ensina muitas coisas para nós. Esqueci o nome desse rapazinho. Agradeço a vocês todos. E eu não sou derrotada também. Sabe como que eu tô fazendo agora? Eu tô indo em várias igrejas aqui perto da minha casa. Vou lá, ouço a palavra. Não quero compromisso com igreja. Eu quero compromisso com Jesus. E eu li lá no livro de Malaquias que o dízimo que a gente dava nessa instituição para eles comprar carro, jatinho, que o dízimo na verdade é alimento. Então eu estou tirando o meu dízimo, comprando alimento, dando para uma pessoa que precisa e eu estou dando oferta em algumas igrejas que eu estou indo só para ouvir a palavra, sem compromisso, sabe? Vou lá, dou uma oferta, entendeu? E vou embora para minha casa. Não quero compromisso, porque eu estou muito magoada com essa instituição. E o pior, você não sabe, o meu filho ainda é de lá. Mas sabe o que eu falava? Que só Deus me tirava dessa igreja, sabia? Eu ajoelhei no pé da minha cama e falei, eu já estava vendo algumas coisas estranhas lá acontecendo. Eu ajoelhei aqui no pé da minha cama e falei, Jesus, se lá não presta, o Senhor vai me mostrar. Porque eu só creio no Senhor. Me ajuda. Aí, passou um tempinho, do nada apareceu esses vídeos no meu celular. Deu fuçando, sabe? Apareceu, eu falei, não, é mentira. Aí fiquei 2 dias sem assistir. Eu falei, não vou ver não. Porque os vagabundos pedem para nós não ver nada na internet. Na internet tem coisa boa e tem coisa ruim. A gente só procura ruim se a gente quiser. Entendeu? Então, aí eu vi esses vídeos. Graças a vocês, hoje eu tenho o que comer. Graças a vocês eu descobri Jesus. Graças a vocês eu estou conseguindo viver. Graças a vocês eu estou conseguindo encaminhar minha vida. Eu não tenho casa para morar. Eu moro aqui, eu pago aluguel. Numa casa que só Jesus viu.
Mas agora eu vou ver se eu consigo comprar minha casa, eu vou juntar um dinheirinho, porque todo o dinheiro meu era para aquela instituição. Todo mês eu dava meu dízimo, minhas ofertas, para eles comprar carro e a gente andando a pé. É revoltante. Contei para umas colegas minhas, algumas acreditaram, outras foi igual eu, não quis acreditar, mas eu insisti. Muito obrigado. Eu te agradeço muito. Pode colocar 300 mil vídeos que eu vou assistir, compartilhar e mostrar. Tá tudo na minha página no Facebook. Muito obrigado. Agradeço. Tá bom? Fique com Jesus, porque eu também tô com Jesus. Agora eu conheço Jesus de verdade, porque o Jesus dele é Jesus de Mamon, né? Muito obrigado. Até lá. Tá aí, dona Silvia, Deus abençoe a vida da senhora. Tá aí mais um relato. Mais uma pessoa perdeu tudo. Tava sofrendo. Não tinha nem alimentação direito dentro da sua casa para comer. E aí nós somos os caídos, por isso que vocês nos chamam de caído, né, pastores? Bispo da Igreja Universal de Deus. Continua chamando de caído, não tem problema. Para vocês somos caídos, porque estamos ajudando as pessoas. Com as palavras dela, ela diz: agora conheci Jesus de verdade. Um Deus que não precisa de barganha, de barganhar com ele. Um Deus que não precisa das minhas pernas. Ela conheceu um Jesus que não precisa dos meus braços. Ele não precisa dos meus olhos para ele enxergar. Ele não precisa dos meus braços, minhas pernas para andar. Um Deus que tudo pode. Um Deus que não cobra nada dela, materialmente falando. Um Deus que não quer nada material dela. Deus deu a condição para você ter o melhor para você. Desfrutar do melhor. Ajudar outras pessoas. Não é para você, meu amigo, se destruir, dar tudo dentro da instituição. Sabe o que acontece? Está ajudando esse pessoal a se enriquecer mais e mais. Ser mais dono de empresas. Estão bilionários. Você não tem ideia como que esse pessoal, dono dessa instituição religiosa, está. Se você continuar dando, contribuindo, você vai fazer eles ficar cada vez mais milionários. Eles não estão ajudando ninguém não, hein? Eles não estão matando a fome de ninguém não, hein? Eles não estão fazendo aquilo que Jesus mandou fazer não, hein? Não faça mais isso. Olha para a tua vida. Olha quanto tempo, obreiro, você está dentro da igreja. De repente você chegou aí de carro. Você tinha até um automóvel. Hoje você está andando a pé, de bicicleta. A pé. Quanto tempo? De repente você é obreiro, membro da Igreja Universal. Está aí 15, 20 anos. Você não tem nenhuma casa para morar. Sua família que não é da igreja, todos têm casa própria e você não tem. Pensa nisso. Mas os líderes da igreja têm. Tem muito patrimônio. Muitos imóveis. E você não tem a casa para morar. Tá bom? Conheça Jesus de verdade. Conheça a palavra de Deus de verdade. E saia desta escravidão. Saia debaixo desta lei. Venha para a graça. Deus abençoe a todos. Nós já encerramos aqui mais um vídeo. Em breve voltaremos com mais um vídeo. Fica na paz, Deus abençoe, no nome de Jesus.